Bom, agora vamos para a parte onde José é odiado pelos irmãos, na 21ª parte. Veja quão triste e abatido está este rapaz. É José. Seus irmãos acabam de vendê-lo aos homens que vão para o Egito. Ali, José será escravo, porque fizeram seus meios-irmãos essa maldade, porque estavam com ciúmes de José. Seu pai Jacó gostava muito de José, mostrou-lhe seu agrado por mandar fazer para ele uma bela capa comprida. Quando seus 10 irmãos mais velhos viram quando Jacó amava José, ficaram com ciúmes e passaram a odiar José. Mas havia mais um motivo para seu ódio. José teve 2 sonhos. Em ambos seus irmãos se curvavam diante dele quando José contou aos irmãos esses sonhos. Eles ficaram com mais ódio ainda. Certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai, Jacó pediu que José fosse ver com eles o que estava passando. Quando os irmãos de José o viram chegar, alguns deles disseram: Vamos matá-lo. Mas Rubem, o mais velho, disse: Não façam isso. No entanto, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço seco, depois sentaram-se para decidir o que fazer. Nessa hora surgiram algumas ismaelitas. Juda disse aos seus meios-irmãos: Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi que fizeram, venderam José por 20 moedas de prata. Com isso era maldoso e injusto. O que os irmãos iam dizer ao pai? Eles mataram um cabrito e mergulharam a bela capa de José no sangue do cabrito. Depois levaram a capa para casa. A seu pai, Jacó, disseram: Encontramos isto, veja se não é a capa de José. Jacó viu que era, lhe chamou algum animal selvagem, deve ter matado José. E era isso mesmo que os irmãos de José queriam que seu pai pensasse. Jacó ficou muito triste, chorou por muitos dias, mas José não estava morto. Vejamos o que aconteceu com ele lá para onde o levaram. 22ª parte. José é lançado na prisão. José tinha apenas 17 anos quando foi levado ao Egito. Ali foi vendido a um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o rei do Egito chamado Faraó. José trabalhava muito para seu amo Potifar. Por isso, quando José ficou mais velho, Potifar o encarregou de toda a sua casa. Então, por que vemos ali José na prisão? Por causa da mulher de Potifar. José havia se tornado um homem bonito e a mulher de Potifar queria deitar com ele. José sabia que isso era errado e não o fez. A mulher de Potifar ficou zangada, por isso mentiu depois que o marido dizendo: Esse mal José tentou deitar-se comigo. Potifar acreditou nela e zangou-se com José, mandou lançá-lo na prisão. O carcereiro logo viu que José era um bom homem, por isso encarregou-o de todos os outros presos. Depois Faraó ficou zangado com seu copeiro e seu padeiro, mandando prendê-los. Certa noite, ambos tiveram um sonho especial, mas não sabiam o que seu sonho significava. No dia seguinte, José disse: Contem-me seu sonho. Então José, com a ajuda de Deus, explicou o significado do seu sonho. José disse ao copeiro: Em 3 dias você vai ficar livre e vai tornar-se novamente copeiro de Faraó. Depois acrescentou, quando sair: Fale a Faraó sobre mim e ajude-me a sair desse lugar. Mas ao padeiro, José disse: Em 3 dias Faraó lhe cortará a cabeça. Em 3 dias aconteceu assim como José disse. Faraó mandou cortar a cabeça do padeiro. O copeiro, porém, foi liberto e passou a servir um novo ao rei. Mas ele se esqueceu de José, não falou sobre ele, e Faraó e José continuou preso. Os sonhos de Faraó. Passaram-se 2 anos, nos quais José continuou na prisão. O copeiro não se lembrou dele. Daí, a certa noite, Faraó teve 2 sonhos especiais e quis saber o que significava. Vê aqui como ele está dormindo.
Faraó contou a José seus sonhos. Vi 7 vacas gordas e belas, depois vi 7 vacas muito magras e esqueléticas, e as magras comeram as gordas. No segundo sonho vi 7 espigas cheias e maduras numa só haste, depois vi 7 espigas finas e murchas, e as espigas finas começaram a engolir as 7 espigas boas. José disse a Faraó: os 2 sonhos significam a mesma coisa. 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos, e as 7 vacas magras e as 7 espigas finas significam os 7 anos. Haverá 7 anos de muito alimento no Egito, depois haverá 7 anos em que pouquíssimos alimentos crescerão. Daí José disse a Faraó: escolhe um homem sábio e encarregue-o de recolher mantimentos durante 7 anos bons. Assim o povo não passará fome nos 7 anos maus que se seguirão, quando haverá colheitas escassas. Faraó gostou da ideia. Ele escolheu José para recolher os mantimentos e armazená-lo. Depois José ficou sendo o homem mais importante do Egito. 8 anos mais tarde, durante a fome, José viu chegar certos homens. Sabe quem eram? Eram seus 10 irmãos mais velhos. Seu pai Jacó os mandou ao Egito porque não havia mais comida em Canaã. José reconheceu seus irmãos, mas eles não os reconheceram, porque José já era mais velho e estava vestido de modo diferente. José lembrou de que, quando era rapaz, havia sonhado que seus irmãos viriam curvar-se diante dele. Lembre-se disso. Por isso José entendeu que foi Deus o que tinha enviado ao Egito, e por um bom motivo. O que acha que José fez? Vejamos. José testa seus irmãos. José quis saber dos 10 irmãos mais velhos ainda eram ruins e duros. Por isso ele disse: vocês são espiões. Vieram para descobrir as fraquezas do nosso país. Não somos, responderam. Somos homens honestos, todos somos irmãos. Éramos 12, mas um já não existe. O mais moço ficou em casa com o pai. José fingiu não acreditar neles, reteve o irmão Simeão como preso, deixando os outros levar mantimentos e voltar para casa, mas ordenou-lhes: quando voltarem, terão de trazer seu irmão mais moço. Voltando a Canaã, os irmãos contaram tudo ao pai, Jacó. Este ficou muito triste. José já não existe, clamou, e agora Simeão já não existe. Não deixarei que levem meu filho mais moço, Benjamim. Mas quando a comida acabou, Jacó teve de deixar que levassem Benjamim ao Egito para conseguir mantimentos. José viu então seus irmãos chegar, sentiu-se muito feliz de ver seu irmão caçula Benjamim, mas nenhum deles sabia que esse homem importante era José. José fez então algo para testar seus 10 meios-irmãos. Mandou que seus servos enchessem as sacas de mantimentos, mas sem ninguém saber, mandou também pôr seu cálice de prata na saca de Benjamim. Depois de partirem, José mandou seus servos atrás deles. Alcançando os servos, disseram: por que furtaram o cálice de prata de nosso amo? Não furtamos o cálice dele, responderam os irmãos. Se acharem o cálice com um de nós, podem matá-lo? Os servos revistaram então todas as sacas e encontraram o cálice na saca de Benjamim. Como pode ver, disseram os outros: podem ir, mas Benjamim tem de ir conosco. O que fizeram então os 10 meio-irmãos? Todos voltaram com Benjamim à casa de José. Este disse aos seus irmãos: vocês todos podem ir para casa, mas Benjamim terá de ficar com meus escravos. Então falou Judá: se eu voltar para casa sem o rapaz, meu pai vai morrer, porque eu o amo muito. Por favor, deixe que eu fique com seu escravo e mande o rapaz para casa. José viu assim que seus irmãos haviam mudado, não eram mais ruins e duros. Vejamos o que ele fez então. Mudança para o Egito. José não conseguiu mais se controlar, mandou que todos os servos saíssem da sala. Indo sozinho com os irmãos, José começou a chorar. Podemos imaginar a surpresa de seus irmãos, pois não sabiam por que ele chorava. Por fim ele disse: sou José, vive ainda meu pai. Seus irmãos ficaram tão surpresos que nem podiam falar, ficaram com medo, mas José disse: cheguem mais perto. Então lhe disse: sou seu irmão José, a quem vocês venderam ao Egito. José continuou a falar de modo bondoso: não se culpem por me terem vendido, foi realmente Deus que me enviou ao Egito para salvar a vida de pessoas. Faraó me fez governante de todo o país. Portanto, voltem depressa a meu pai, conte-lhe tudo e digam-lhe que
venha morar aqui. José abraçou então seus irmãos e beijou a todos eles. Quando Faraó soube que os irmãos de José tinham chegado, mandou dizer-lhe: quem leva em carroças e vão buscar seu pai e suas famílias. Eu vou dar-lhe a melhor terra do Egito. Foi o que fizeram. Aqui pode ver José encontrar com seus pais quando ele foi ao Egito com toda a sua família. A família de Jacó tinha ficado muito grande, foram 70 ao que se mudaram para o Egito, inclusive Jacó, seus filhos e seus netos, mas havia também as esposas e provavelmente muitos servos. Eles ficaram assim no Egito, eram chamados de israelitas, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. E israelitas passaram a ser um povo muito especial para Deus, conforme veremos mais adiante. Bom, depois eu dou continuação. Vai virar Jó é fiel a Deus. Quem gostou, comenta aí e curte aí, tá? Beijinhos.